Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso penúltimo encontro do ciclo Trajetórias de Pesquisa, com a mesa Temas em História Política. Vamos dar início à mesa com a apresentação do Fábio Luiz Cabral. O Fábio, ele é graduado em História pela Unifafib, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente cursa o doutorado em História na Unesp de Franca. Fábio também é professor no IFISP, no Instituto Federal de São Paulo, e a sua apresentação hoje é intitulada Celso Furtado e o papel do Estado, História do Pensamento Político. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Fábio, e por meia horinha a palavra é sua. Beleza, professor, obrigado. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, né? Boa tarde para todo mundo. E, enfim, só iniciando um pouquinho da minha trajetória, eu venho de uma área um pouquinho... não de uma área diferente, né, no que diz respeito à pós-graduação, mas a história política, ela abriu muito leque, por exemplo, do meu projeto. Então vamos começar a falar um pouquinho da minha trajetória no mestrado e por que eu cheguei, né, nessa minha tese de doutorado. Primeiramente, eu estudei no meu mestrado, lá na UFSCar, eu fiz o trabalho sobre... Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Tranquilo, né? Beleza. Então, pessoal, qual foi qual foi o meu mestrado? Qual foi a minha dissertação? O que mais me chamava a atenção sobre o período da década de 60 era, por exemplo, João Goulart realmente foi, como todo mundo dizia, um ser humano inábil, né? Um presidente inábil, como todo mundo taxou o João Goulart. Isso me chamava muita atenção. E eu passei a estudar o governo Jango. Mas eu não encontrava nada, por exemplo, não que eu não encontrava nada, eu não conseguia perceber algo, né, para dar mais clareza ao governo João Goulart naquele contexto da história. Até eu ler um pequeno trecho de quando o João Goulart ele esteve nos Estados Unidos proferindo um discurso sobre as questões que envolviam justiça social para o Brasil. Ali nos Estados Unidos, né, no meio de Washington, né, do Capitólio, ele vai ser ovacionado por todos os presentes. E ali eu comecei a me despertar. E eu entendi que quando ele formulou o governo dele, eram todos intelectuais naquele cenário da história. Inclusive, na pasta de planejamento, Celso Furtado, ele também era um intelectual, né? Um economista de nome e renome, já tinha participado da CEPAL, da comissão da Sudene, no Nordeste, e o Celso Furtado ele projeta um plano para que preconizava justiça social para o Brasil. Aquilo me chamou ainda mais a atenção, e a minha dissertação de mestrado foi sobre o plano trienal e o governo João Goulart. Como, por exemplo, que na dissertação eles não derrubaram um figurão inábil, mas eles derrubaram, na verdade, uma proposta de projeto para o Brasil. Nesse sentido, eu vou evoluir essa questão e eu vou me deparar com uma outra questão mais interessante na década de 80. Ou seja, quando o Tancredo Neves ele vai montar a sua equipe de governo, quem estava lá de novo? Celso Furtado, organizando um plano, né, pautado em justiça social para o Brasil, chamado de COPAG. Não é o baralho. COPAG é a Comissão de Planejamento e Projeto para o Brasil, né? Então tem um nome que lembra muito baralho, mas o COPAG ele é um projeto de nação pautado em justiça social, mas que, para tirar o Brasil da situação que estava, né, ele não poderia estar associado ao capitalismo, vamos dizer assim, o desenvolvimentismo dependente e associado, como no caso o governo militar propunha para o Brasil. Então, o Brasil passava por recessões. Nesse sentido, o que a gente conseguiu captar? Como que uma nação como a nossa, que deve pra caramba para o FMI e outros bancos mais, pode entrar em recessão, sendo que já está em recessão? O que falta para o Brasil era um projeto.
um projeto, na realidade, que não trouxesse apenas a economia em pauta, mas que relacionasse a justiça social para a nação. E aí, a gente capta nos diários de Celso Furtado um último elemento. Qual que é o elemento? Que nenhum desenvolvimentista, no contexto da CEPAL, nenhum outro intelectual da economia brasileira, etc. e tal, havia pensado que sem reforma política não havia possibilidades do Brasil sair do cenário calamitoso em que estava. Então, o Celso Furtado, ele preconizava, dentro do COPAG, escrito, né, logicamente, juntamente com o José Serra, José Serra, naquele contexto da história, Celso Furtado diz o seguinte: não vamos conseguir, por mais uma vez ele tentou participar, como a gente diz, né, na história política, como policymaker, ou seja, é o intelectual que, além de escrever os livros, ele também atua como intelectual no campo da política. Ele percebe no Serra, ele percebe naquele contexto da história, em Fernando Henrique Cardoso, de que eles estavam mais preocupados com o centro do desenvolvimentismo brasileiro do que um projeto que integrasse, integralizasse todas as regiões do país. E ele vai mostrar isso de uma maneira bem tranquila e de uma maneira bem calma. Como, por exemplo, por que os produtos na região norte e nordeste são mais caros do que na região sul-sudeste? Ele pensa na realidade o quê? Que faltava essa integralização. E essas regiões, elas simplesmente elas abusavam, né, desses processos de pobreza, etc. e tal, né, transformando esses produtos mais caros nessas regiões do país. Por que não integralizar a economia? Porque havia a falta de vontade política. Por isso que o Furtado, na sua terceira e última fase, né, de pensamento, tem algumas pessoas que não gostam de falar sobre primeira, segunda e terceira fase de pensamento, mas ele escreve nessa terceira fase num outro contexto histórico, em que ele revisa tudo aquilo que ele escreveu lá atrás, lá no passado, na sua primeira fase mais jovem, na sua segunda fase como um policymaker de novo no governo João Goulart, e na terceira ele percebe que não, os problemas não são apenas econômicos, os problemas na realidade eles estão pautados dentro do campo da política. E se não houver um processo, né, de reformas nesse setor, o Brasil, infelizmente, ele não conseguiria caminhar. E o COPAG, ele não chega, logicamente, a entrar em ação, né? Mas o COPAG, ele poderia ter dado sequência, por exemplo, após a morte do Tancredo, com o governo José Sarney. Mas não. As questões que pautavam a justiça social, elas não vão estar relacionadas nesse plano. Nos outros planos, né? Do Tancredo Neves, meu Deus, como é que eu falei o nome do cara agora? Do José Sarney. Por quê? Porque, na realidade, a mentalidade desse contexto da história, ela não trazia para a nossa percepção, né, um processo de desenvolvimento que pautasse a justiça social para todas as classes. E esse é o contexto da história em que a gente percebeu e que desenvolveu a tese nossa de doutorado. Por quê? Se não houvesse esse princípio, o princípio como é que fala? Da justiça social, principalmente, não teria condições, né, do Brasil sair da crise, do Brasil sair, por exemplo, de outras questões que envolvessem o cenário brasileiro. Então, essa foi a prerrogativa nossa, que a gente praticamente levantou, a gente propôs isso enquanto tese, né? Como que alguém que propôs algo lá na década de 60, existe o golpe, e ao mesmo tempo, na década de 80, particularmente em 84 e 85, ele é o mesmo personagem da história que vai reorganizar a economia e vai apresentar para os atores políticos uma proposta de desenvolvimento, certo? Fora das questões relacionadas a centro e periferia, e que ele vai conduzir a nação novamente em 85. E aí, por ironia do destino, o Tancredo ele vem a falecer, né? E esse projeto, mais uma vez,
não é posto em prática. E, mais uma vez, Furtado, ele vem a se frustrar na história. Basicamente isso, professora. Muito obrigada, Fábio, pela sua apresentação. Vamos deixar as questões. Eu sei que você está com um problema com a internet, mas a gente vai deixar as questões para o final. Qualquer coisa aí eu te dou um toque por aqui. Não, eu vou ficar aqui, tranquilo. Obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra para a nossa próxima apresentação, para o nosso próximo apresentador, que é o Rafael Sandrin da Cruz. O Rafael, ele é graduado em História pelas Faculdades Adamantinenses Integradas e mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, ele é doutorando aqui do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp e a sua apresentação hoje é intitulada O PSDB na Construção de uma Cultura Política Social-Democrata no Brasil, História dos Partidos. Muito obrigada. Rafael, a palavra é sua. Olá, primeiramente boa tarde para todo mundo aí que está participando desse evento. Já queria agradecer a Suzane, agradecer a Ana Carolina por estar dando a oportunidade aqui, e eu acredito que vai ser um momento aí para todos nós, principalmente para mim, de muito aprendizado aqui. Bem, o tema, o meu mestrado, basicamente, falando resumidamente, ele foi feito sobre o jornal Terra Livre, que ele foi um jornal voltado a trabalhadores rurais e ele foi criado pelo PCB. No caso, esse foi a minha dissertação de mestrado, voltado à análise sobre a relação entre imprensas e movimentos sociais. Depois de um tempo, surgiu o interesse de desenvolver uma análise sobre a questão da cultura política dentro do Partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, que é um partido, basicamente, que ele é, dentro do seu processo de formação, ele ocorreu o quê? A participação ativa de intelectuais, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, como o político André Franco Montoro, o economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Então, o objetivo do meu trabalho, da minha pesquisa, é mostrar que no período que antecedeu a formação do partido, que ocorreu de 1888 até o período em que o partido ele acaba chegando ao Planalto com a eleição de Fernando Henrique para presidente, o partido ele se tornou responsável por desenvolver uma cultura política em defesa de uma doutrina econômica, política, que é chamada de social-democracia. Só que quando a gente vai falar, antes de falar desse debate, dessa cultura política social-democrata, temos que entender o que é mesmo uma social-democracia. Segundo o historiador Adam Przeworski, no seu livro Capitalismo e Social-Democracia, os socialistas, eles defendiam o quê? Eles defendiam uma intervenção do Estado dentro da economia, a geração de políticas visando o bem-estar social da população de uma forma geral, e também um dos cernes da social-democracia foi o quê? Foi a garantia de salários, de salários consideráveis à classe trabalhadora, porque esses líderes de partidos socialistas, como o Partido Trabalhista Britânico, o Partido da Social-Democracia Alemã e o Partido Social Operário Espanhol, eles acreditavam que se o trabalhador ele tivesse altos salários, que se tivesse incentivo aos direitos, se o trabalhador ele tivesse direitos sociais, como salário mínimo, como o 13º, férias, eles acreditavam que isso ia impulsionar o consumo e, consequentemente, a produção econômica. Então,
os sociais-democratas, eles acreditavam que o estímulo à geração de consumo era o que geraria o estímulo à produção e, consequentemente, o desenvolvimento da economia. Só que a gente tem que ver que da década de 1930 até 60 foi um período onde que essas políticas de bem-estar social, de pleno emprego, essas políticas elas surtiram um efeito dentro da economia. Só que a década de 1970 ela foi um período que colocou em xeque esses paradigmas da social-democracia. E foi um período bastante curioso, que foi um momento onde que todos os estados nacionais, todas as economias, se encontravam em um déficit grande, uma crise fiscal muito grande, e foi um período onde que começou a ocorrer o desemprego, e além desse desemprego, uma outra coisa bastante interessante, que foi a inflação. A partir daí, esse momento é um momento interessante, por quê? Porque a partir daí surgem as ideias neoliberais. Não é que elas surgem, elas vão conquistar espaço, os neoliberais eles vão ser ouvidos e políticas como, por exemplo, privatização de empresas, políticas de abertura econômica, políticas de integração econômica entre todas as economias vão ser valorizadas, principalmente a questão de uma reforma tributária que diminuísse os impostos para que o empresariado, para que a burguesia pudesse gerar o quê? Gerar uma taxa de lucro e ocorresse um investimento, no caso. Então, a década de 70 foi o período onde que os neoliberais foram escutados, foram ouvidos, e essas políticas acabaram se espalhando por todo o mundo. Bem, falar de PSDB, a gente não consegue falar de PSDB sem fazer essa contextualização histórica, porque o partido ele é fruto de toda essa conjuntura que vem ocorrendo aos poucos, que vem sendo modificada. Essa é a palavra certa. Pois bem, teve um autor bastante curioso chamado de Anthony Giddens, que ele escreveu, ele é considerado chamado guru da terceira via. Ele já passa a pregar a ideia de que o quê? A ideia de que deve haver um meio termo, um caminho intermediário entre, de um lado, política de abertura econômica, desenvolvimento, liberdade de mercado, valorização da livre iniciativa, mas sem deixar do outro lado também a preocupação com a questão social também. Então, essa terceira via, esse pensamento da terceira via de Anthony Giddens, a hipótese do trabalho é de que as ideias deste autor acabaram influenciando intelectuais que foram responsáveis pela constituição do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, como Fernando Henrique e Franco Montoro. Bem, agora a gente vai cair, basicamente, no quê? Na década de 1990, que é onde essas ideias de Giddens elas vão conquistar espaços e, principalmente, vão ser ouvidas por outros políticos, como o Tony Blair, que era o líder do Partido Trabalhista na Inglaterra, que era um partido social-democrata, e, ao mesmo tempo, Bill Clinton, nos Estados Unidos. E o Fernando Henrique ele vai ser um dos entusiastas dessa ideia de uma terceira via, só que dentro de uma conjuntura brasileira. Mas qual conjuntura que é essa? O Brasil,
ele estava passando por um processo de endividamento fiscal, que teve início lá na ditadura militar, com os gastos excessivos por parte do Estado e pelo subsídio que era concedido a essa classe empresarial. O Brasil estava passando por um processo de inflação muito grande, que estava corroendo o poder de compra do trabalhador, das pessoas mais pobres. E nesse período, falava-se da necessidade do país se modernizar economicamente e, vamos dizer assim, participar da economia a um nível global, estimulando as relações comerciais entre os países, as trocas comerciais, formação de blocos econômicos para que houvesse uma interligação maior entre o Brasil e o mundo, no caso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, que é um intelectual-chave para a gente poder entender um pensamento político PSDBista, ele vai defender a ideia de que o país precisa desenvolver e estimular uma privatização da economia, integração econômica, uma aproximação com outras nações, globalização, no caso, e também ter uma política fiscal que evite que o Estado acabe passando por aumentando esse endividamento externo. Então, as ideias de Fernando Henrique, por exemplo, elas vão ser o quê? Elas vão surgir num contexto histórico, que vai ser um contexto aonde que tais intelectuais eles vão pensar um projeto de país, mas um projeto de país que estivesse em consonância com o desenvolvimento econômico, abertura econômica, mas que ao mesmo tempo não deixasse de lado as questões sociais e que o Estado deveria se manter presente tanto na economia, na educação, na questão da saúde. Eu vou lançar aqui uma provocação, no caso. Às vezes eu penso que essas ideias do Fernando Henrique, às vezes eu penso que ela foi uma base que mais tarde serviu de, vamos ver, de um instrumental para que houvesse o desenvolvimento das políticas econômicas período onde que ele chegou, depois que ele chegou ao poder, no caso. Então, Fernando Henrique, resumindo, falando, ele vai defender essa ideia de um equilíbrio. Então, ele vai ser influenciado por essas ideias de Giddens, de um equilíbrio entre economia de mercado e preocupação com a questão social também, diminuição da desigualdade social, diminuição do índice de analfabetismo, no caso. Basicamente, é isso que eu tive para falar e já agradeço de novo e muito obrigado, professora. Muito obrigada, Rafael, pela sua apresentação. Vou abrir imediatamente para as questões. Pessoal, por favor, inscrevam-se pelos comentários. Bom, então eu vou começar fazendo uma questão para vocês dois, que é relacionada à metodologia, talvez, ou um desafio para as pesquisas que vocês dois fazem, que é pensar no distanciamento do tempo quer dizer, distanciamento do objeto. Vocês dois trabalham com objetos dentro do que a gente poderia chamar de história do tempo presente. E aí eu queria saber para vocês como é esse trabalho, tanto em relação aos desafios metodológicos, quanto à documentação, enfim, como é que vocês se colocam, ou se isso é uma questão que vocês se fazem, que se colocam, em relação mesmo a esse processo de distanciamento dos objetos. No caso do Rafael, por exemplo, está falando de um partido que existe, que é atuante. Como é que vocês fazem esse balanço para o trabalho de vocês? Obrigada. Pode responder, Rafael? Pode sim, claro. Beleza. Conforme o combinado.
Valeu. Viu? Assim, em relação à questão documental, tem uma questão muito importante em relação a isso. Quando a gente fala a terceira fase, que é a fase do revisionismo intelectual do Celso Furtado, ele, por exemplo, ele vai rever tudo aquilo que ele constituiu, que ele construiu e que ele elaborou. Mas, assim, os documentos da CEPAL, todos os documentos, porque ele participou por anos da CEPAL, né? Ele vai começar a reorganizar e vai começar a repensar novamente essas estruturas para a constituição de um projeto de nação. Sendo assim, as fontes ainda elas estão na CEPAL, né? E principalmente quando como é que fala? O Celso Furtado ele sai da CEPAL, a CEPAL começa a mudar a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio. Porque até então, dentro da ciência econômica, né, das ciências econômicas, perdão, nós não tínhamos uma escola. Essas escolas elas eram formadas fora do Brasil, certo? Mas enquanto Furtado e o Prebisch, Raul Prebisch, perdão, estiveram atuantes dentro da CEPAL, eles constituíram uma linha de pensamento dentro das ciências econômicas para o Brasil. Então aí é que tem um grande diferencial. Não é apenas as ciências econômicas, é a história, a sociologia, a ciência política estão dentro do pensamento desses caras. E quando esse processo todo ele vai passando, né, quando ele sai, o Prebisch morre, Furtado ele sai da CEPAL, isso tem uma alteração dos valores, né, para a América Latina. E então não se constitui, vamos pensar assim, essa mesma rotina. E o Celso Furtado, nessa terceira fase, é a última e verdadeira cartada que ele vai fazer em termos de participação enquanto policymaker. E, na realidade, ele vai novamente se frustrar. E o que mais provocou a nossa tese, o nosso objeto, né, seria o quê? Uma das últimas publicações. Porque após a morte de Celso Furtado, foi disponibilizado agora em obras, né, todo o diário dele, que vai confirmando a nossa tese, sabe? Assim, as frustrações, enfim, os erros, né? E, enfim, N coisas mais ou menos nesse sentido. Então, a gente busca muita coisa no passado para poder entender o presente em que ele vive. Isso é importante para a gente. Obrigada, Fábio. Rafael? Olá. Ana Carolina, professora, foi uma pergunta, seu questionamento foi uma pergunta muito interessante, porque quando a gente trabalha com a questão da história do tempo presente, o primeiro ponto, que é o recuo temporal, ele é um recuo muito curto. E a gente tem que analisar muito bem, por exemplo, no meu caso, eu tenho que analisar muito bem o contexto histórico e os problemas daquela época, daquele período, no caso. Nesse sentido, quando a gente busca entender um posicionamento de um intelectual, mesmo dentro mesmo o recorte temporal, ele sendo, vamos dizer assim, próximo do contexto que a gente está vivendo hoje, é um partido que ele é atuante, no caso, nós temos, o objetivo é trabalhar com os documentos, no caso, primeiro que eu vou falar, os cadernos da social-democracia e as correspondências de Franco Montoro, que foram publicações no final da década de 80 e início da década de 90. Então, a questão metodológica é tentar entender os problemas daquela época que o Brasil estava passando, no caso, e tentar entender também que quando a gente fala de uma cultura política, o próprio Serge Bernstein, ele fala no artigo dele, quando ele estuda a questão da cultura política, que as culturas políticas, elas são o quê? Elas dão resposta, são comportamentos, posicionamentos que um partido político, intelectual, ele tenta para dar resposta para a sociedade, diante de um determinado problema e de um determinado questionamento. Então,
às vezes, para a gente tentar evitar essa tentação de, às vezes, considerar, poxa, o PSDB, as questões são questões que hoje são debatidas, que hoje são pensadas. Não. As questões, os problemas, só se referem àquele contexto histórico, dentro daquela conjuntura e dentro daqueles determinados problemas. Então, além das análises desses intelectuais, do trabalho produzido por esses intelectuais, que na realidade foram editados pelo Instituto Teotônio Vilela, responsável pela formação política dos militantes, de políticos do PSDB. Um conceito que eu considero importante, que eu considero chave para trabalhar com a questão da metodologia, é o conceito de cultura política, porque isso evita a tentação da gente tentar estabelecer alguma aproximação maior como presente, porque apesar do PSDB ser atuante hoje, os problemas que são postos pela sociedade brasileira são outros, a conjuntura ela é outra. Então, o conceito de cultura política, para mim, de Serge Bernstein, Almond Verba, são conceitos fundamentais para a gente poder entender o que esses personagens, o que eles pensavam nesse período, no caso. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, Rafael, muito obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Vocês podem usar aqui os comentários. Pessoas tímidas. Bom, vou reproduzir aqui a questão da Vitória, que é para vocês dois. Pensando nas questões para os alunos da graduação e o que é difícil para escrever, gostaria de saber como vocês selecionaram as bibliografias sobre história política. Então, considerando que as discussões são bem amplas. Então, como é que vocês fizeram esse recorte? É isso, Vitória? Sobre o levantamento bibliográfico e esses recortes dentro dessa ampla área que seria a história política. Rafael, vai você primeiro? Quer que eu falo? Vai você, seguindo a ordem. Seguindo a ordem, beleza. Não, então, assim, em relação ao recorte, né, como que, por exemplo, eu fiz o meu recorte, né? Na realidade, não serviria para mim, por exemplo, analisar toda a década de 60 para a gente entender a conjuntura de 85. Né? O recorte estabelecido por meu trabalho é apenas o quê? O ínterim da década de 80, né? O final do governo militar. Por que isso? Porque, na verdade, o fim do governo militar é o que vai dar escopo à linha de pensamento do Furtado, quando ele está fora do Brasil e quando ele volta, né, do exílio. Ele já está pensando as coisas que acontecem aqui dentro. Ele pensa, na realidade, mas vamos pensar assim, vamos fazer uma provocação. O Furtado, na verdade, ele participa de um plano de construção de projeto de nação onde uma nova elite vai nascer no Brasil, né? Porque a gente estudou bastante, eu estudei bastante a questão, por exemplo, da formação das elites, né? Porque vamos pensar assim, a elite que se constitui a partir da década de 80, será que é a mesma elite da década de 60, da década de 70? Não, ela pode ter, por exemplo, características bem parecidas, né? Mas outro grupo da elite vai participar desse cenário político, que é justamente esse que o Rafael encontra, né? Então, como que eu selecionei as fontes? As fontes todas estão o quê? Nos rascunhos estabelecidos por Furtado e na própria obra furtadiana, né? Que é da chamada terceira fase. E aí eu busco lá nos documentos da CEPAL aquilo que simplesmente justificam as obras de Furtado. E, logicamente, eu pego o contraponto. Aí seria o quê? Uma bibliografia, como é que fala? Falando sobre Furtado, né? Tanto positivamente como negativamente.
Por quê? Tem os aspectos também de que alguns autores não concordam com a linha do Furtado, né? De um desenvolvimentismo não associado. Por quê não associado? Porque, na verdade, o Brasil ele pode se desenvolver procurando outros tipos de mercado. Tanto é que o Furtado até ele cita, nesse contexto da história, os tigres asiáticos na época, né? A atuação do Japão. Ele cita a ideia da União Europeia, né? Nessa consolidação, e ele não acredita, ele não vê o porquê, por exemplo, de nós estarmos ligados, enraizados, né, com os Estados Unidos, sendo que nós poderia haver no Brasil, pela riqueza estabelecida aqui dentro, um desenvolvimentismo fora das perspectivas dessa normalidade, entre aspas. E ele propõe um projeto de nação com base nisso. E assim, sem justiça social, não tem desenvolvimento. Ou, em outras palavras, o que é a justiça social? Justiça social é que 88% da nossa população não tem acesso ao crédito. Em outras palavras, a questão renda, salário, é complicada no Brasil. E se eu não aumento esse processo, se eu não consigo planejar isso, né, o círculo vicioso da economia, de acordo com o Gunnar Myrdal, que seria interessante até para o Rafael poder ler o Myrdal, né, ele não acontece. Então, nós temos uma rachadura nesse círculo vicioso. Então, são esses pensadores, por exemplo, que vai dar vazão, né, à nossa tese. E outra coisa, o Celso Furtado, ele não se pauta apenas em um teórico. O Celso Furtado, ele se pauta em vários outros teóricos, certo? Lidos no mundo inteiro, como o próprio Gunnar Myrdal, como o próprio, como é que fala, Keynes, John Maynard Keynes, né? E outros mais, até o marxismo, né? Até Karl Marx, para poder criar o quê? Uma teoria pensando o Brasil. Porque não adianta nada, por exemplo, assim, né? Uma coisa que nós pensamos na ciência política. Por que eu vou pegar, por exemplo, Marx para poder adotar dentro do nosso território? Sendo que, por exemplo, né, tem algumas questões que não se justificam. Então, algumas correlações eu consigo fazer. Mas, na verdade, o Furtado, o pensamento furtadiano, ele pensa, né, sobre todos os quesitos uma história, uma ciência política, uma ciência econômica, né, para o Brasil. E aí é assim que a gente vai constituindo a busca pelas fontes, e o recorte histórico ele é somente dentro dessa fase de pensamento. Por quê? Se eu fosse buscar primeira fase, segunda fase e terceira fase do pensamento furtadiano, daria aproximadamente em torno do quê? De 42 obras para poder analisar. Então não é interessante. Então nós nos pautamos em 3 obras como fonte, próprio Furtado, pautamos nos últimos rascunhos da CEPAL, né? E nós temos o quê? Os livros em que o Furtado lia para poder simplesmente pensar, né, a constituição de um projeto de nação com justiça social. Obrigada, Fábio. Rafael, por favor. Depois eu passo as outras questões que foram feitas aqui nos comentários, tá? Sim, pensando bem, num primeiro momento, eu vi até a pergunta daqui da Vitória, que eu achei bastante pertinente, como, na verdade, selecionam as bibliografias sobre história política. Ao meu ver, primeiro, eu fiz o levantamento do objeto de estudos, a análise documental dos escritores, como do caso, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, os escritos. E a partir daí, como você se dispõe a desenvolver uma análise sobre cultura política, tem autores que eles se tornam bastante importantes para você analisar essa questão da cultura política. Primeiro, no primeiro momento, tem a questão historiográfica também, dentro do objeto de estudos, dentro do objeto de pesquisa. Essa foi uma preocupação interessante. Quando a gente fala da questão historiográfica da história dentro da história política, que isso vai até servir para quem tem interesse de desenvolver pesquisa sobre o assunto,
começar a ter um contato maior, a partir daí houve a necessidade de discutir a questão, a mudança da historiografia, a ascensão da história política, no caso, como a história política, ela acabou sendo reformulada, e um livro bastante interessante é Por uma História Política, do René Rémond, que é um livro que ele é um livro de cabeceira para todo mundo. Depois disso, houve a necessidade do quê? Já que eu tinha por objetivo falar sobre cultura política, no caso, houve a necessidade de dialogar com o conceito de cultura política, de Serge Bernstein, de pensar o que é cultura política, por que as pessoas pensam daquele jeito, porque tais intelectuais como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele defendia uma social-democracia, mas que levasse tanto em consideração as questões sociais, como também as questões econômicas e todas as transformações que o mundo ele estava passando. Então, esses referenciais que eu citei, eles são referenciais muito interessantes, até mesmo para quem não tem um objeto de estudos, e isso eu estou pensando não no meu objeto, não apenas no meu objeto, mas também, provavelmente, pelos alunos da graduação, no caso. E depois, a partir daí, houve a necessidade também de discutir sobre a questão de social-democracia. E aí na onde que eu acho que tem até uma pergunta que está amarrada, outra pergunta mais para frente, que ao discutir a questão da social-democracia, eu tive que estabelecer um diálogo com Adam Przeworsk, onde que ele fala como que a social-democracia ela surgiu, como que ela entrou em crise, porque Przeworsk ele tinha a ideia, no caso, de que a social-democracia era uma corrente de ideias defendidas por partidos socialistas que abandonaram a revolução, aquela ideia de que Karl Marx pregava, para que houvesse uma participação maior dentro do campo político por parte desses partidos, como o Partido Trabalhista Britânico, por exemplo, o Partido da Social Democracia Alemã, também o chamado SPD, no caso. Depois disso, houve também a necessidade de estabelecer um diálogo também dentro do campo da ciência política, com autores, por exemplo, da sociologia, como Anthony Giddens, no caso. E dentro do caso quando a gente fala de uma terceira via da defesa a gente fala, por exemplo, da conciliação entre desenvolvimento econômico, também como defendia Giddens, com a ideia de que deveria também haver políticas de proteção à sociedade, no caso. Políticas sociais, políticas de redistribuição de renda, política de geração de emprego, política de apoio, também política de concessão de subsídios visando o desenvolvimento econômico também. E acesso à saúde, à educação também. Então, quando a gente fala de uma terceira via, no caso, a gente fala de tais valores que eram pautados aí, foram descritos anteriormente. Eu vou passar aqui duas questões, uma que é para os dois comunicadores e uma especificamente para o Rafael. Então, o Thiago pergunta, boa tarde, gostaria que os comunicadores abordassem mais os diálogos que estabeleceram entre a história e as outras áreas, como a política e a economia. Onde vocês falarem um pouquinho sobre essa interdisciplinaridade que é tão intrínseca, né, aos objetos de vocês. E aí, especificamente para o Rafael, a Amanda diz o seguinte: a minha dúvida é mais sobre o uso de conceitos. Durante a fala do Rafael, eles põem Fernando Henrique Cardoso como neoliberal, mas o mesmo, né, o próprio Fernando Henrique, não se considera dentro desses termos.
E tendo em vista, quando o termo neoliberal estoura, o conceito também acaba se distanciando do posicionamento inicial, ganhando um caráter que acaba gerando uma ofensa para o adversário político, quer dizer, um uso pejorativo, né? Esse conceito, nesse sentido, não teria mais um caráter pejorativo que descritivo? Fica aqui a questão da Amanda para o Rafael, e aí acho que pode seguir o Fábio comenta do Thiago, e depois o Rafael responde as duas. Beleza. O Thiago, né? O Thiago, eu achei legal a sua questão, porque, por exemplo, assim, quando eu saí do curso de História, uma das coisas que mais que eu gostei dentro do próprio curso de História foi o fato da política, ela sempre me cativou, né? Mas tem algo bastante interessante. Por exemplo, eu procurei fazer assim, o curso de Ciência Política, né, por gostar. Não há um curso específico no Brasil de Ciência Política, né? A não ser nos Estados Unidos, que tem um curso de Ciências Políticas, né? Que o termo, até para nós, assim, não é tão legal, porque é ciência política, mas tem história política, entendeu? Todos os autores, Tiago, da história política, né, são analisados também dentro da ciência política. Mas dentro da ciência política existem algumas vertentes, né? Várias vertentes, na verdade. Mas e aí, vamos falar bem rapidamente. Porque vamos pensar no meu objeto de análise. O Furtado não é apenas um cientista econômico. Ele é um historiador. Para ele poder criar as teses dele, primeiro momento, ele estuda o Brasil, a história do Brasil. Ele é tão conhecedor da história do Brasil quanto, por exemplo, né, os antigos, os clássicos. Né? Se a gente pega, por exemplo, a formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, está lá, não há recessão e ao desenvolvimento. Ele tem um primeiro parágrafo que ele faz um relato da história do Brasil absurdo para entrar nos aspectos da ciência econômica. Aí, Tiago, por exemplo, quando vai para a ciência econômica, quando começa a mexer com o número, cara, dá vontade de sair correndo, entendeu? Mas a gente consegue interpretar, por exemplo, o que ele quer dizer com esses aspectos, os aspectos, os números, né? As questões, por exemplo, né, são fatos característicos da economia. Então, a história ela está intrinsecamente ligada, vamos pensar assim, né, com essas áreas. E a história política é sensacional, né? E a ciência política também, são os mesmos autores praticamente, né? Os autores que o Rafael utiliza, por exemplo, também foram lidos, também foram observados pelo próprio Furtado, para criar uma teoria própria. Professora, já terminei já. Se o Rafael quiser responder. Sim, Rafael, por favor. Tranquilo. Essa é uma pergunta, quando ele falou do diálogo aqui, eu fiz até algumas anotações aqui. Caso. Os diálogos que eu procuro estabelecer são mais com aqueles autores sobre a história política, que nem eu já havia falado, o Serge Bernstein, que ele trabalha com o conceito de cultura política, e também ele vai falar dos partidos políticos, num livro que ele é organizado pelo René Rémond, como os partidos nascem, como os partidos morrem, até que momento que os partidos políticos, eles vão conquistar espaço dentro da sociedade, partido político como um difusor de uma cultura política, como um espaço de socialização. Outro autor também que eu considerei interessante é o Pierre Rossavalon e o Claude Lefort, são autores que eu estabeleço um diálogo, porque a ideia desses autores é que dentro do campo político, o campo político, principalmente o campo da democracia, ele é um campo feito de tensão, um campo de conflitos, um campo onde as ideias elas são postas diante de determinadas questões, diante de determinados problemas, e aonde que os autores, principalmente os autores intelectuais, eles procuram responder e dar uma resposta para a sociedade e ter um posicionamento diante de uma problemática colocada.
E quando a gente fala de problema é o que não falta, principalmente na década de 80, no caso, e esses intelectuais que foram citados, como Fernando Henrique Cardoso, Bresser Pereira, Franco Montoro, que defendiam uma cultura política social, uma social-democracia, esses autores, eles vão demonstrar uma posição e vão colocar uma determinada resposta para tentar resolver esse problema, que era um déficit fiscal muito alto, a necessidade de diminuir as desigualdades sociais, no caso, as desigualdades sociais, analfabetismo, investir em infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, estimular a abertura econômica e a privatização de empresas, visando desenvolver a economia, no caso. E quando fala da questão do campo econômico, como o meu trabalho, ele é até um trabalho de história ligado à história do pensamento político, das ideias políticas, eu não estabeleci um diálogo muito grande com Adam Pravorsky, porque esse autor, ele é um autor já mais marxista, que ele já está mais dentro do campo, ele vai fazer uma análise econômica, e a minha análise é uma análise mais voltada dentro da história política. E esse autor, ele vai destacar, por exemplo, os aspectos econômicos. Como é que era a década, por exemplo, quando ele vai falar de economia, ele vai falar da década de 1930 como uma década onde que ocorreu a grande crise mundial, uma grande crise mundial. Depois ele vai mostrar a adoção de políticas econômicas como o keynesianismo. O Estado tem que intervir na economia, o Estado tem que taxar, o Estado tem que distribuir renda. E com a pressão dos sindicatos, a participação dos sindicatos, também garantir um bem-estar material e de salários bons para a classe trabalhadora, para que ela consumisse. E falando nessa questão econômica, eu não posso deixar de lado de destacar que esse autor, ele é marxista, um autor marxista, e ele destaca que a classe trabalhadora, o operariado, líderes de sindicatos, eles fizeram uma escolha racional. Deixaram de lado a ideia de revolução, principalmente os líderes de sindicatos e de partidos, não os trabalhadores. Eles deixaram de lado a necessidade de uma revolução, para que houvesse uma acomodação dessas forças dentro do campo institucional, dentro do campo parlamentar, para que depois houvesse as mudanças sociais e econômicas para beneficiar o trabalhador. Era mais viável para o trabalhador, para esses líderes, que o trabalhador tivesse o benefício com reformas, com um pleno emprego, do que propriamente houvesse uma mudança drástica de todo o sistema econômico por meio de uma revolução socialista, no caso. Esse foi o primeiro questionamento que eu respondi. Professora? Pois não? Ana, é que demora para ouvir, a gente acaba ficando esperando aqui. Enfim, é um tema que dá para a gente falar a tarde inteira e conversar bastante. O próximo questionamento, a próxima pergunta, desculpa se eu não estou sendo evasivo. Não, pois não, por favor. Posso responder aqui? Então, vamos lá, Claro. vamos ler aqui. A minha dúvida é mais sobre o uso de conceitos. Durante a fala do Rafael, ele expõe Fernando Henrique como neoliberal, mas o mesmo não se considera dentro destes termos. Essa, na verdade, ela é uma pergunta bastante interessante, bastante pertinente. O Fernando Henrique realmente, ele não se considera neoliberal.
no caso. Ele não se considera. Quando surgiu a ideia de pesquisar sobre o PSDB, sobre cultura política, um dos pensamentos que veio na minha mente, que veio na minha cabeça, era se o PSDB era um partido de direita ou um partido de esquerda, no caso. Afinal, dentro do meu projeto, no caso, eu tracei uma hipótese, que essa hipótese é de que o Partido da Social Democracia Brasileira, ele estava sintonizado com a ideologia da terceira via, que era pregado por Anthony Giddens, porque Anthony Giddens, ele pregava uma reformulação da social-democracia, uma reformulação que deveria abandonar as ideias de John Maynard Keynes, aquelas ideias de pleno emprego, aquelas ideias de intervencionismo estatal, para que houvesse o quê? Para que houvesse uma maior liberdade do empresariado, para que houvesse a geração de uma cultura empresarial, de uma cultura empreendedora, mas ao mesmo tempo, o Giddens, ele fala da necessidade de que o quê? Do Estado, ao mesmo tempo, tem uma preocupação com as questões sociais, com investimento em educação, no caso, qualificação de mão de obra, principalmente a mão de obra que se tornou desempregada, para que ela tenha condições de voltar para o mercado de trabalho, investimento na área da saúde, e ter uma certa proteção social àquelas pessoas que estão desamparadas e que não têm condições de competir dentro do mercado de trabalho, no caso. Então, a análise de Fernando Henrique, ela está bem próxima de Anthony Giddens, no caso, o que eu quis falar na minha fala é que o conceito de social-democracia defendido por Fernando Henrique Cardoso era uma social-democracia, um modelo que fizesse com que o país tivesse abertura econômica, privatizações, mas que ao mesmo tempo pensasse nas questões sociais. Porque se a gente for pensar mesmo, no caso, eu posso ter falado, não posso ter dado ao entendimento, no caso você, Amanda, eu posso ter, do jeito da minha fala, eu posso ter mostrado que Fernando Henrique era neoliberal, mas na verdade, ele era um social-democrata. Tanto que, mas eu vou discutir no meu trabalho sobre a elaboração da Constituição de 1988, a Constituição, ela não foi uma Constituição, se a gente for analisar, segundo Kinzo, uma cientista política, o PSDB ele teve uma postura favorável a garantia de direitos sociais que a gente tem no dia de hoje, no caso, uma ampla cobertura do sistema de saúde e educação, que basicamente está concentrado dentro do ambiente público, no caso. Então, a gente podemos perceber que o título de neoliberal, ele é meio... quando a gente fala de neoliberalismo, é uma coisa até curiosa, que o neoliberalismo, isso foi eu acho que lá pela década de 2010, mais ou menos, para cá, ou até antes, neoliberal, quem era ligado ao Partido dos Trabalhadores, taxava o PSDB de neoliberal, no caso, taxava de neoliberal, mas era um título pejorativo e um título negativo. E até hoje acabam taxando, mas se formos ver as ideias desses autores,
eles têm uma grande preocupação com a questão social também. Tanto que não faz parte da discussão, mas eu já quero fazer um gancho. O Bolsa Família, por exemplo, ele não é ele é um programa de ajuda econômica. Então, ele foi criado dentro do governo Fernando Henrique, por exemplo. E dentro do governo Fernando Henrique tiveram as agências reguladoras também. Então, se formos pensar, a época que o partido foi criado e quando ele chegou ao poder, era uma época onde que organismos internacionais eles estavam pressionando pela modernização da economia. Mas o PSDB ele não é considerado, na verdade, neoliberal. Seja analisando o pensamento econômico ou até de forma um pouco superficial o governo Fernando Henrique, no caso. Eu agradeço mais uma vez a apresentação de vocês. E como nós não temos mais questões, vou encerrar por aqui o nosso encontro, convidando a todos para estarem de volta na sexta-feira com a palestra de encerramento, nas comunicações de encerramento do nosso evento. Mais uma vez, obrigada e até sexta.